convidar aqui o pastor Sérgio, vai estar ministrando a palavra do Senhor nesta manhã. Amém? Tome seu assento. Amém? Pastor Sérgio, Deus te abençoe mais uma vez em nome de Jesus. Queridos irmãos, bom dia, graça e paz. O Senhor está conosco. É muito bom estar com os irmãos e ouvir os depoimentos que nós ouvimos. Primeiro desse casal que 19 anos estão servindo ao Senhor aqui na IB Santa Helena, 19 anos. Depois ouvi o irmão que teve parte na construção da igreja. São pessoas importantes na história da igreja. E esse irmão que falou por último, ele conquistou o nosso coração. Ele foi encorajado e ele disse algumas coisas importantes. Foi aqui que aprendi a ser família. Foi aqui que eu fui batizado. Foi aqui que eu fui curado. E ele não usou as palavras do profeta da Bíblia, mas ele disse a mesma coisa que o texto diz: a glória da segunda casa será maior que a primeira. Eu confesso que nós somos bastante tocados por essa palavra. Às vezes a gente ouve alguém falando e a gente não entende que Deus está falando conosco através dessa pessoa. E o que ele disse foi que a IB Santa Helena, ela vai ser uma igreja que vai experimentar um novo tempo, nas palavras dele, ele expressou isso, Então, que os irmãos possam se unir, a família pastoral, a liderança da igreja, a essa palavra que esse jovem demonstra, e orar e lutar pelo crescimento da igreja que Deus dará, Eu fiquei lembrando do profeta, Ele diz: a glória da segunda casa será maior que a primeira, diz o Senhor, O texto vai dizer, diz o Senhor. Eu me lembro que nesse período a igreja estava abandonada e as pessoas estavam construindo as suas casas estucadas, que na época eram casas consideradas nobres. Colocavam-se aqueles forros de madeira e ele diz: olha, vocês têm que subir ao monte, trazer madeira e edificar a casa do Senhor. E a glória da segunda casa então será maior que a primeira. E que Deus continue abençoando os irmãos. Parabéns a IB Santa Helena pelos 56 anos. Eu venho de tão longe para ouvir uma palavra tão abençoada. A gente fica até sem saber o que dizer. Eu vi a alegria daquela irmã também ali de óculos, de vestido de cor de laranja, Cada testemunho parecia isso. A irmã que olhou para trás. Cada testemunho, isso. Engraçado que cada testemunho que as pessoas davam, parecia que ela que estava testemunhando. Ela celebrava, alegre, feliz, E é esse ambiente que nos alegra. Eu confesso que assim, Deus está conosco, é uma manhã muito abençoada, é uma manhã muito agradável. O pastor Rodrigo experimentou essa sensação, Ele parou aqui de conduzir o culto para sentir esse movimento, a igreja orou, e é isso que Deus espera de nós. Se nós formos unidos, Atos capítulo 2 diz que o Senhor acrescentava na igreja os que iam sendo salvos. Porque vem uma família e é transformada, e aí as pessoas vêm na comunidade e perguntam: qual é o resultado da sua transformação? Foi na IB Santa Helena que Deus mudou a minha vida. Vem um outro e é curado, e alguém pergunta: onde você foi curado? Na IB Santa Helena eu fui curado. Alguém se incomoda às vezes: por que você é tão alegre assim? Porque Deus está na IB Santa Helena e está mudando a minha vida. E as pessoas dizem: a gente tem que ir lá ver o que está acontecendo na IB Santa Helena. E elas vêm ver o que Deus está fazendo e ficam conosco. Eu tenho experimentado essa realidade. Antes da palavra, nós vamos fazer uma oração de ações de graça. Uma das orações mais difíceis na minha vida, eu não sei você, é a oração de ações de graça. Porque eu começo a agradecer e me pego pedindo. Parece que a gente acostumou pedir. Não sei se você já teve essa sensação, você fala: Deus, eu só vou agradecer. Daqui a pouco você está pedindo alguma coisa. Nós nos acostumamos a pedir. Então nós vamos fazer uma oração de ações de graça pelos 56 anos de história da igreja, por aqueles que já passaram, pelo pastor atual e pela história que Deus vai construir. Amém? Vamos orar. Senhor, o Senhor está conosco.
A tua presença que faz o ambiente de culto ser o ambiente que nós estamos inseridos. O salmista vai dizer: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor pelos 56 anos de proclamação da tua palavra através da IB Santa Helena. Te agradecer pela liderança anterior que passou por essa igreja e construiu a história. Te agradecer pelos membros que estão aqui, aqueles que já se foram também. Te agradecer por aqueles que virão. Te agradecer por aquilo que Deus fará. Te agradecer pela família pastoral do pastor Rodrigo, que está pastor nesse lugar. E te agradecer porque o Senhor nos salvou. O melhor presente que eu encontrei na minha vida foi ter encontrado o Senhor ainda quando criança. Me lembro que o Senhor curou a minha mãe dentro de uma igreja. Me lembro que o Senhor guardou a minha história e construiu uma nova vida através do teu Santo Espírito. Me lembro de ter visto na história da igreja pessoas com câncer ser curadas, jovens delinquentes serem restaurados, pessoas usuárias de droga jogando seus produtos fora e aceitando a Jesus como Senhor. Pessoas que trocaram uma arma do crime pela Bíblia Sagrada e se tornaram os teus filhos. Me lembro de ver o Senhor batizando pessoas, transformando comunidades e avivando uma comunidade para a glorificação do teu nome. O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo Senhor da história. E o profeta ele vai clamar e ele vai dizer: a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira. Nós proferimos gratidão ao Senhor por aquilo que o Senhor já começou a fazer nessa igreja, aquilo que o Senhor ainda fará. Nós não temos dúvida de que o Senhor é todo poderoso, que o Senhor é fiel e o Senhor não mudou. Nós mudamos, mas o Senhor permanece fiel. E nós queremos, a exemplo do profeta Abacuque, acreditar, ainda que a videira não floresça, todavia nós nos alegraremos no Senhor. Então a nossa gratidão ao Senhor pela vida eterna, a nossa gratidão pelo teu Filho Jesus que morreu na cruz do Calvário, e a nossa gratidão porque o mesmo Espírito Santo que fala em todas as comunidades está nesse lugar, e nós somos os teus filhos e sentimos em nosso espírito que o Senhor tem cuidado de nós. Ao Senhor toda honra, todo louvor, toda adoração e toda exaltação. Fala conosco também através da tua palavra. Amém. Amém. Se nós fôssemos pegar amanhã para ouvir depoimentos daquilo que Deus tem feito, eu acho que eu nem pregaria, né? E meus irmãos, como diz a palavra, Judas vai dizer: batalhem por essa fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Judas recomenda batalhar por essa fé. Então, não desanimem, sejam firmes e constantes e também entendam que essa é a sua família, como esse irmão disse, é aqui que você entende o significado de ser família. Amém? Eu tenho essa honra de ser membro da mesma igreja exatamente 38 anos e ter sido chamado pelo Senhor para ser filho dele numa escola bíblica dominical entre 3 anos, no máximo aí 4 anos de idade. Então, 2 Timóteo capítulo 2. Versículos 1 e 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus.
E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. Vai projetando alguns pontos principais para você acompanhar. O nosso tema é como multiplicar discípulos. Eu vou falar de uma forma bem breve, porque nós queremos honrar o tempo. Quando eu penso nesse tema de multiplicar discípulos, eu lembro que eu tenho por trás de mim hoje aproximadamente 180 pessoas. Tem mais uma congregação que nós fundamentamos com 60 irmãos, que dá 240. Tem mais ou menos 30 membros que mudaram para o interior de São Paulo na minha gestão da igreja, que daria uma média de 270 pessoas. E a minha pessoa através da minha família. Eu falei ontem aqui durante a exposição que uma garota chamada Maria Luísa um dia viu meu pai alcoolizado. Ela pegou uma Bíblia Sagrada e ofereceu de presente para ele. Meu pai acordou de uma ressaca, foi ler a Bíblia e descobriu que a vida dele precisava de uma transformação divina. Através do meu pai eu fui para a igreja e depois então que me tornei pastor, tenho aproximadamente 270 pessoas que passaram entre nosso processo de discipulado, o crescimento e o cuidado que hoje eu tenho na igreja. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente se pensa em multiplicação de discípulos, a gente não tem noção quando uma família se converte, o tanto que ela vai reproduzir depois. Essa jovem não tinha consciência que o meu pai se convertendo, eu me converteria, me tornaria pastor de uma igreja e mais de 270 pessoas passariam a ouvir do Evangelho e se converter através de nós. Você imagina o sentimento que teve a professora de escola bíblica dominical de Billy Graham, Moody, John Wesley e tantos outros homens que mudaram a história porque alguém os evangelizou. Então a ideia de multiplicação de discípulos tem que ficar claro para nós que uma pessoa ganha para Jesus, ela pode fundamentar até uma igreja em uma outra cidade e se transformar milhões de discípulos para Jesus. Jesus mudou o mundo através de 12 discípulos. E o Evangelho chegou até nós. Há 56 anos nasceu essa igreja e tem outras diversas igrejas. Então, assim, a expansão do Evangelho, ela é algo inumerável. Eu quero que você fique primeiro com essa figura na sua mente do que é multiplicação, porque às vezes a gente senta do lado de alguém na condução e a gente se nega a compartilhar de Jesus. Às vezes a gente não entrega uma porção bíblica. Então fique com isso guardado no seu coração, porque eu sou fruto disso. Eu sou muito grato a Deus por essa adolescente. Eu e outro irmão já procuramos em rede social, em todo lugar, para ver se encontrava ela, para ser grato, expressar uma palavra de gratidão. E eu cheguei a uma conclusão. Deus não quer que ela saiba de tudo isso que aconteceu, talvez para preservar o coração dela. Eu não achei. Mas é uma mulher que está nas minhas orações. Ela deu uma Bíblia para o meu pai e mudou toda uma família. Então, marque isso, porque às vezes a gente pensa que um só... O testemunho desse jovem, meus irmãos. Quem é a mãe dele? Quem é a mãe dele? Que testemunho. Tenho certeza que a mãe... Não tem palavra, se ela viesse em seguida testemunhar o que aconteceu na vida dele, porque ele conheceu a Ibs Santa Helena, não tem preço que pague. Então, Paulo está escrevendo para Timóteo, e ele vai dizer em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 6 e 7 do capítulo 4, está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Foi o texto que a esposa do pastor Rodrigo falou hoje cedo comigo. Nós estávamos falando desse texto. Então, em vista do fato de que Paulo está sobre a sombra de uma iminente execução, era imperativo que ele
fizesse alguns arranjos para a preservação da verdade e sua transmissão precisa às gerações seguintes. Lembre-se do salmista: uma geração contará a outra geração os feitos poderosos do Senhor. Minha mãe e o meu pai me levaram para Cristo, meus irmãos levaram os meus sobrinhos, que são os netos da minha mãe, que hoje estão correndo na igreja. Eu já casei meus irmãos, batizei os meus sobrinhos e daqui a pouco estou batizando os filhos dos meus sobrinhos. Então Paulo está pensando nessa construção do evangelho e ele está instruindo Timóteo. Ele vai encarregar o jovem Timóteo de pregar, proteger e passar adiante esse tesouro precioso que é o evangelho de Jesus Cristo. Então ele está dizendo: está próximo a minha partida e você, Timóteo, mantenha a chama do evangelho. Você deve pregar e passar para as gerações futuras. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículos 13 e 14, ele vai dizer: conserva a norma de palavras sãs que de mim ouviste, na fé e no amor que estão em Cristo Jesus. Guarda através do Espírito Santo que habita em nós o tesouro que te foi confiado. Então, nessas palavras, Paulo está exortando Timóteo a proteger o evangelho da corrupção que aconteceria no mundo. Ele deve apegar-se à verdade e certificar-se de que a transmissão pura do evangelho para outros estava acontecendo. Não por um orgulho intelectual, mas eu sou batista independente e desde a minha juventude eu cresci nesse ambiente com vocês e eu preservo as principais doutrinas batista independente. Eu assumi a igreja aos 26 anos de idade e muitos jovens dizem: pastor, você tem 42 anos e pensa como alguém de 60. Eu disse: mas é que eu cresci nesse ambiente que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, que é o evangelho genuíno. Eu continuo acreditando que Jesus cura, batiza no Espírito Santo, que ele vai voltar, que ele transforma as famílias. Ele não mudou. Continuo acreditando no poder da oração. Uma igreja que não ora é uma igreja fadada ao fracasso. O sucesso ministerial nosso e da igreja está na vida de oração. Lá na igreja eu tenho pessoas como essa irmã que está ali. São as minhas amigas da igreja, são as idosas. Porque são elas que me mantêm de pé. Eu tenho certeza que quem ora por mim são as idosas da igreja. Não que a juventude não ora, mas não ora como elas oram. Não tem a mesma intimidade com Deus que elas têm. Eu me lembro que quando eu assumi a igreja chamava-se Círculo de Oração. Eu tenho irmãs que vão na igreja que ninguém sabe enquanto está dormindo, elas pegam a chave do templo e vão para a igreja orar. Eu chego para trabalhar no gabinete pastoral e eu encontro essas irmãs orando no templo. Então, Paulo está instruindo a Timóteo a conservar esse evangelho, transmitir, multiplicar essa palavra. Vocês imaginam, vocês todos aqui, se vocês se reunirem para uma campanha intensa e proposital de jejum e oração pela revitalização da igreja, como a igreja vai romper? Não vai vir todo mundo não, porque não é uma reunião agradável. Mas os que vierem transformarão a igreja. Experimentem o que eu estou falando. Nós fizemos lá na igreja chamado de movimento de oração, todas as sextas-feiras de noite. 16% da igreja ia, mas os demais experimentavam o resultado daquela oração. Amém? Vamos pensar nesse aspecto dessa importância. Nos versículos 15 a 18, Paulo diz a Timóteo porque é tão importante que ele proteja e transmita um evangelho puro a outros. Todos os que estavam na Ásia
haviam se afastado do evangelho genuíno. E Paulo está dizendo a Timóteo: convide eles para que se mantenham firmes no evangelho genuíno. Em 2 Timóteo 2:1, ele vai dizer: portanto você, meu filho... Você está conseguindo me acompanhar, Rodrigo? É Guilherme, né? Guilherme, não Rodrigo, Guilherme. Você está conseguindo? Senão eu vou te avisando. Portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Ele está dizendo: Timóteo, você, em contraste com todos os que desertaram, seja forte. Não importa o que aqueles na Ásia tenham feito, você deve ser diferente, você deve ser forte. Lembra de Josué capítulo 1, versículo 9? Ser forte e ser corajoso. Um pastor foi na igreja onde eu sou pastor, a minha mãe foi caseira da igreja. A nossa igreja naquela ocasião chegou a 20 membros, eu era criança. E um pastor foi à nossa igreja para fechar o templo. A minha mãe olhou para aquele pastor e disse: enquanto eu morar no quintal dessa igreja, nenhum pastor vai fechar a porta da igreja que Deus abriu. Para o pastor fechar essa porta, você tem que passar por cima de mim, você não vai fechar. Você parou para pensar, se tivesse fechado aquela igreja, quantas pessoas teriam perdido? E a minha mãe permaneceu, e de 20, eu não vou falar de números, porque eu não gosto de trabalhar números, mas eu posso te dizer que muito mais que isso chegaram àquele lugar, porque ela acreditou. Você deve ser forte. A nossa igreja durante o período era conhecido como a Igrejinha do Jardim Colonial. Aquilo me incomodava demais, porque dava a impressão que a nossa igreja não tinha nenhuma expressividade, porque chamar a igreja de igrejinha é igual a escola bíblica chamar de escolinha. E eu me incomodava com aquilo, e a igreja foi mudando, e hoje as pessoas dizem: a Igreja Batista Filadélfia em Jardim Colonial. É a Igreja Batista Independente em Santa Helena, não é a igrejinha, é a igreja, porque a igreja é do Senhor. Amém? Então nós vamos ser fortes. Quando Paulo está chamando Timóteo para ser corajoso e ousado, Paulo não disse simplesmente a Timóteo para ser forte, porque isso seria um absurdo. Mas Paulo disse para ele ser forte na graça que há em Cristo Jesus. Amém? Então o verbo ser forte é um verbo presente, passivo e imperativo. Então nós poderíamos parafrasear o texto dizendo assim: Timóteo, ordeno-te que sejas continuamente fortalecido na graça que há em Cristo Jesus. Vou repetir: Timóteo, ordeno-te que sejas continuamente fortalecido na graça que há em Cristo Jesus. Eu sou forte por causa da graça que há em Cristo Jesus. E você também. Nós não temos nenhuma força fora de Deus. Se estamos de pé, é por causa da graça que há em Cristo Jesus. Amém? Todos nós já pensamos em algum momento que Deus se esqueceu de nós. Mas Deus nunca se esqueceu de nós. Nos fortaleceu. Aí vem a pergunta que está projetado para vocês: mas por que Timóteo precisa ser forte? O versículo 2 nos diz que foi por causa do ministério para o qual ele foi chamado. Paulo estava encorajando de confiar o padrão de palavras sãs a homens fiéis que também seriam capazes de ensinar a outros. Observe a frase do versículo 2: o que de mim ouviste. Paulo então mencionou essa mesma frase, palavra por palavra, em 2 Timóteo 1,13, 2 Timóteo 1,14, quando ele disse: o tesouro que foi confiado a você. Observe então que no versículo 2 lido, Paulo prevê
4 estágios na transmissão da verdade do evangelho de uma geração para outra. Primeiro, Deus confiou o seu evangelho a Paulo. Paulo confiou esse evangelho a Timóteo. Timóteo agora deve confiar esse evangelho a homens que são fiéis. E esses homens que são fiéis devem ensinar a outros esse precioso evangelho. Eu me lembro que o texto vai dizer que Timóteo recebeu o evangelho da sua mãe e da sua avó. Uma geração está passando a outra geração os feitos do Senhor. Eu me lembro que o meu pai, antes de falecer, me chamou e chamou a minha esposa, e ele disse assim: os meus dias, eu vou entendendo que não estão tão bons e eu estou próximo de partir. O meu pai partiu com 58 anos de idade, muito jovem. E ele disse assim: você e o meu filho fortaleçam o casamento de vocês, porque Deus fará grandes coisas através da vida do meu filho, tanto na igreja como na denominação. Eu me lembro dessa palavra. E ele orou por nós. Meu pai era muito radical. Durante o meu noivado, quando eu tive uma crise, ele tomou a aliança minha de noivado, tomou da minha esposa a aliança de noivado e disse: vocês dois não sabem onde querem chegar, eu sou o líder da família, tomo a aliança de vocês, vou orar por vocês. Quando vocês forem maduros, eu devolvo. E acabou o noivado ali. E outra coisa, eu sou de uma geração que se o pai falou é lei. Ninguém falava nada. Quando ele percebeu que as coisas estavam melhor, devolveu a aliança e fez essa fala. Aos 26 anos eu assumi a igreja que eu sou pastor. Mais ou menos com uns 38 anos eu presidi a convenção no estado de São Paulo. E hoje eu tenho uma representatividade na denominação também. Tudo aquilo que o meu pai disse que Deus faria, Deus fez. Porém, nós temos que lembrar que a glória sempre é do Senhor. Tudo acontece apesar de nós. Então, a Igreja Batista Independente Santa Helena, ela vai viver um novo tempo, porque nós juntos, os membros, vamos batalhar e multiplicar esses discípulos para a glória de Jesus. Amém? Juntos. Nada acontece de forma individual, é toda a comunidade. Sabe o que nós temos que orar, meus irmãos? Fazendo um paralelo rápido. O maior desafio de uma igreja é perceber quando o diabo quer quebrar a nossa unidade. Se o diabo quebrar a nossa unidade, ele não precisa de ninguém de fora para destruir a igreja, porque a igreja já estará dividida entre si. A igreja precisa ter unidade. E unidade não significa que eu concordo com tudo em você e você com tudo em mim. Significa que nós unimos os pontos fortes para glorificar a Jesus. Amém? Não é aquilo que eu acho que é bom, o que Deus acha que é bom para todos nós é o que deve ser feito e ponto final. Amém? Eu percebi na nossa igreja no ano de 2009, começou a cantar aquela canção, eu tenho a marca da promessa, né? Ninguém vai impedir o selo que há em mim. Aí eu olhava para a igreja, os irmãos do canto esquerdo, eles oravam e olhavam para os irmãos do canto direito. E a impressão que eu tinha dirigindo a igreja é o seguinte: o canto esquerdo não gosta do canto direito, o direito não gosta do esquerdo. Eles sentam separados e são duas igrejas dentro da mesma congregação. E o desafio foi orar e falar para Deus: esses dois grupos precisam ser um. Nós começamos essas orações e de repente eu comecei a perceber que membros do lado direito já começaram a sentar do lado esquerdo do lado direito. Hoje somos uma única igreja. Mas o diabo estava usando a situação da desunião, tentando desestabilizar a nossa igreja. Amém? Então orem. Se vocês perceberem que o inimigo está tentando dividir a igreja, não permitam, porque a igreja é do Senhor. Amém? Então essa geração, no versículo 4 você tem 4 gerações: Paulo, Timóteo, homens fiéis e outros. Um princípio que eu vejo emergir desse texto é a multiplicação espiritual. Então, o primeiro princípio é o processo da multiplicação espiritual.
nós vivemos multiplicação na reprodução humana. Quero saudar bem-vindo o pastor Elvésio, ele é da Igreja Presbiteriana Renovada aqui em Goiânia. Ele é primo da minha esposa e é meu primo também. Amém? Depois à tarde eu vou fugir um pouquinho aqui do pastor Rodrigo e vou estar com ele vendo ali a família dele. Então, muito bem-vindo, Deus abençoe. Um grande homem de Deus, uma pessoa muito especial para todos nós. Amém? Bem-vindo. Então, nós vemos o processo de multiplicação na própria reprodução humana. Se Eva tivesse um filho todos os anos, desde os 20 anos até 920 anos, o máximo de filhos que ela poderia ter seriam 900 filhos, né? Pelo tanto que vivia, mas você imagina 900 filhos. Mas se Eva tivesse um filho por ano, desde os 20 anos, ela poderia ter tido 900 filhos. Eu tenho só 2 filhos e olha, eu vou te contar, é difícil criar, você imagina 900 filhos. Mas é falando só da ideia de multiplicação para você entender. Mas se Eva tivesse muitos filhos, e esses filhos nascessem e fossem estéreis, não haveria multiplicação, só haveria adição. Você concorda? Adição. Cada ano adicionaria um filho ao mundo, mas não haveria multiplicação porque esses filhos são estéreis. Então você imagina o cristão também, se ele for estéril só vai ter uma adição, porque não vai gerar discípulos de Jesus que multipliquem. Mas se ele gera filhos, esses filhos se multiplicam. Que nem eu disse, a irmã Maria Luísa deu uma Bíblia para o meu pai, que era um homem alcoólatra, e ela ganhou mais de 300 pessoas para Jesus, sem saber. Porque houve um processo de multiplicação, e eu estou aqui. Você também está aqui porque houve um processo de multiplicação. Alguém ouviu de Jesus e contou para você também. Então você não pode ser estéril e não contar para outro, porque senão para o processo da multiplicação. Porque você acha que é tão bom e não conta para ninguém. E ao contrário, quando você come num lugar que é bom, você divulga para outros. O Evangelho de Jesus é bom, então nós temos que multiplicar o Evangelho, amém? E outra coisa, meus irmãos, Deus quer que a igreja cresça. Lembra que eu disse ontem, não existe essa ideia que Deus não quer que a igreja cresça, porque Deus quer despovoar o inferno. E as pessoas que estão no mundo precisam ser salvas. Então, eu tenho o meu vizinho. Nós estávamos falando lá com o pastor Jackson. O meu vizinho, ele foi de cueca na porta da igreja de noite porque tinha uma vigília, para acabar com a vigília. Depois ele pegava o martelo e ele batia nas paredes da igreja. O filho dele subia no telhado da igreja. Era o vizinho. Quase toda a igreja tem o vizinho. Ele era o vizinho. Chama-se Rogério Polini, policial civil. Um dia nós estávamos lá na igreja. A prima do pastor Elvésio, chamada Leovânia, estava lá fazendo uma construção. E ela viu a laje do vizinho. E naquele dia Deus usou ela. Ela disse assim, pastor Sérgio, por que vocês não enchem a laje do vizinho? Porque ele está sem condição de encher a laje. A esposa dele disse que ele está sem dinheiro. Aí eu pensei, olha, é o vizinho, e agora a gente ainda vai prestar serviço para o vizinho. E fui orar a respeito. Fizemos um mutirão de 30 irmãos da igreja para encher a laje do vizinho. O dia inteiro trabalharam, no final os irmãos caíram na calçada, parecia que haviam morrido, porque ninguém é acostumado a trabalhar com serviço de pedreiro. Enchemos a laje do vizinho. Meus irmãos, eu vou te contar para concluir. Há 2 anos atrás, me entra na igreja o vizinho. No segundo batismo do ano, o vizinho pede para ser batizado. Eu batizei o vizinho e as 2 filhas gêmeas que ele tem e a esposa dele. E hoje o vizinho é membro da igreja. No dia de ser batizado, sabe o que ele disse? Está aqui o vizinho chato. Eu me converti. Ele é membro da nossa igreja, mas nós nunca brigamos com o vizinho. O processo de multiplicação gerou um homem para Jesus e trouxe toda a família, amém? Você está entendendo? Então Paulo fala com Timóteo, Timóteo fala com homens fiéis que falam para outros. Há uma transmissão contínua do Evangelho, amém? É isso que precisa acontecer. Por isso que eu disse, então, Gênesis 1, 28, pensando no processo de multiplicação de pessoas, diz que nós devemos
frutificar, multiplicar e encher a terra. Ou seja, Deus nos chamou para reproduzir a nossa espécie, amém? Aí nós podemos usar o mesmo texto como paralelo para a multiplicação de discípulos. Não é que esse texto está falando disso, não. O texto fala de multiplicação de pessoas, mas nós olhando a multiplicação de vidas, está dentro do mesmo contexto. Cada filho de Deus deve se multiplicar, você concorda, amém? Cada filho de Deus deve se multiplicar. Quando uma pessoa nasce de novo através do Evangelho e do poder do Espírito Santo, uma nova vida é trazida. Olha o que diz João capítulo 1, versículos 12 e 13. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, quando um bebê nasce, qual é o propósito de Deus natural? Que esse bebê, ele cresça até a maturidade, se una no casamento a alguém e se reproduza. Quando você pensa, então, no Evangelho, o desejo de Deus é que um membro nascido na família de Deus, ele se reproduza. Uma preocupação que nós como igreja temos que ter é o que os vizinhos pensam da nossa igreja. Se os vizinhos simplesmente verem a igreja sair do seu local e não sentirem falta, alguma coisa está errada com a nossa igreja. Eu fiz o processo de uso capião recente. Precisamos da assinatura do vizinho da direita, da esquerda, do da frente e do de trás. Se a igreja não tem uma boa relação com eles, eles não assinam. Então a igreja tem que produzir discípulos na sua comunidade. Agora, interessante é o seguinte: qual é a responsabilidade de cada pai por seu filho? Ele é responsável por alimentar, cuidar, amar e proteger essa criança. Deus deseja que a igreja também assuma essa responsabilidade, não apenas de pregar o evangelho para que esses filhos nasçam, mas nós temos a responsabilidade de nutrir, proteger e treinar esses novos filhos que Deus nos dá. A igreja não pode gerar um filho e não cuidar desse filho. É um outro processo. Meus irmãos, os testemunhas de Jeová durante esse período de pandemia estão ligando para as pessoas, fazendo grupo de WhatsApp, coloca você sem nem perguntar. Eu fui inserido no grupo Testemunho de Jeová. E depois eles ligaram para mim, para querer marcar para a gente conversar. Eu disse, não, eu já sirvo ao Senhor, mas não tem problema não, a gente marca para conversar do mesmo jeito. O Testemunho de Jeová, ele procura cuidar das pessoas que ele produz, e às vezes a igreja não cuida daqueles que ela produz. Então nós temos que ganhar, nutrir, proteger e cuidar desses discípulos que Deus nos dá, amém? Essa é uma responsabilidade da igreja também. Então por isso entra o processo de discipulado, que gera um cuidado para a vida toda. Depois nós temos os preventivos da multiplicação espiritual. Se é o plano de Deus que todo cristão se envolva na reprodução e multiplicação espiritual, por que há tantos cristãos que não fazem isso? É uma pergunta. Por que há tantos cristãos que não se multiplicam? Provavelmente poderíamos listar muitos motivos, mas eu vou listar apenas 4 motivos que impedem essas pessoas, então, de se reproduzirem. Primeiro é a falta de intimidade. A reprodução física requer intimidade entre um homem e uma mulher. Da mesma forma, se não tivermos um relacionamento íntimo com Deus, não nos reproduziremos espiritualmente. Então Jesus passou a maior parte do seu ministério durante 3 anos, treinando então aí os seus apóstolos. Marcos capítulo 3, versículos 13 a 15 diz: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele, escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar os demônios. Então você nunca
se reproduzirá se não desenvolver uma caminhada íntima com Jesus. Falta de intimidade faz com que você não se reproduza. Eu conheço pessoas que não têm um devocional diário. Eu conheço cristãos que só leem a Bíblia no domingo na igreja. Como se reproduzir espiritualmente se ele não tem intimidade com Deus? O cristão precisa ler a Bíblia todos os dias. Isso é regra básica. Ele precisa orar e não porque está precisando de alguma coisa. Por exemplo, eu estou com uma alteração na minha tireoide. Estava falando com o pastor e a esposa. A tireoide resolveu agredir as minhas vistas. Então, eu estou com um tratamento agora, investigando o que ela está fazendo com as minhas vistas. Meus irmãos, eu nunca orei perguntando para Deus por que as minhas vistas estão assim. Isso Ele sabe. Se Ele quiser, Ele vai me curar. Se Ele não quiser, vai usar medicina, eu vou ser tratado da mesma forma. Eu não sirvo a Deus para que Ele me cure. Eu sirvo a Deus porque Ele me salvou. Amém? E eu tenho um relacionamento com Ele não para pedir bênçãos, porque Ele já me deu tudo o que eu preciso. Sabe aquela canção que fica dizendo assim, o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus não está por vir, já veio, é Jesus. Não tem nada melhor que está por vir. Falei na igreja, nós não vamos mais cantar essa canção porque o melhor já veio. Você concorda que você já tem o melhor? Se Deus quiser curar, amém. Se Ele não quiser curar, amém. O salmista diz, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do... Nós viemos prestar um culto a Deus. Se Ele quiser nos curar no meio do culto, amém. E se Ele não quiser, amém também. Ele já me deu a salvação. E eu penso assim, se eu não for curado fisicamente aqui, eu vou para Nova Jerusalém curado. Lá não vai ter lágrimas, choro, tristeza, não vou precisar mais pagar Casas Bahias, eu vou viver em paz. Não vou pagar aluguel, prestação do condomínio, nada disso. Então o melhor de Deus já veio, amém? Mas para você multiplicar discípulos, você precisa ter intimidade com Deus, amém? Se não tem intimidade com Deus, não tem como multiplicar aquilo que você não tem. Se o meu filho não me vê lendo a Bíblia e nem orando, eu não posso exigir que ele faça o mesmo. Se o meu filho não vê mansidão, domínio próprio e fruto do Espírito na minha vida, eu não posso exigir que ele tenha o mesmo. Você tem que pregar para os outros aquilo que você já está vivendo. Quando eu vou pregar na igreja um texto que eu ainda não vivo completamente, eu digo assim, meus irmãos, esse texto que eu vou pregar hoje é um texto que eu ainda estou crescendo nele como vocês. Amém? Ninguém aqui cresceu o suficiente, então vamos ter intimidade com Deus. Segundo é a imaturidade. Deus criou no mundo um bebê, que esse bebê nasce, em certo nível, esse bebê precisa ter maturidade para depois reproduzir. Olha o que diz Hebreus capítulo 5, versículos 12 a 14. Estamos no aniversário da igreja de 56 anos. Eu tenho 38 anos que sirvo a Jesus, vou fazer 39. Quem serve a Jesus aqui mais do que 29 anos? Agora veja o que o texto diz. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Você percebe que o escritor está dizendo que esses cristãos que deveriam ser professores eram bebês. Então ele está nos convidando para uma maturidade. Um discípulo imaturo também não vai produzir nada.
Eu não posso, com 38 anos na fé, estar falhando nos princípios elementares do Evangelho. O bebê é aceitável, mas o cristão maduro não. O cristão maduro ele tem que reproduzir outros discípulos para Jesus. Paulo vai dizer que nós devemos sentir dores de parto, não é isso? Por aqueles que estão se perdendo, como dores de parto, desejando gerar novos filhos na fé. Eu fico pensando, se Cristo não tivesse me alcançado, onde eu estaria agora? Tem um irmão meu que eu olho para ele, eu vou falar aqui porque ele está longe, e eu penso, esse menino ia ser ladrão. Todas as características dele é de gente que não tem nada com nada. O jeito de andar, as músicas que ele gostava, a roupa, eu dizia, esse menino é só Jesus. Sabe por que ele não virou ladrão? Porque Jesus aceitou ele primeiro. E alguém nos evangelizou. Porque você percebe, tem um que ele é muito atraído pelas coisas que são erradas. E ele era daquele tipo muito curioso e ousado. Falei, um menino desse, se cai na mão de um traficante, se torna um aviãozinho, começa a passar droga, vira um ladrão. Quando a igreja não cuida, o mundo cuida. Por isso que eu disse lá na igreja, eu tenho alguns meninos lá que eu prefiro que eles estejam dentro do templo, com coisas a serem ajustadas, do que na esquina fumando maconha. Deixa eles lá. Romanos 10 diz que eles vão sendo expostos à palavra e uma hora se convertem. Deixa eles lá, quietinho. Fala, irmãos, não mexe com esses meninos, deixa eles aí quietos. Amém? Todos nós vamos desejar ser maturos. A imaturidade não produz discípulos. Amém? Maturidade cristã. Depois nós temos as toxinas ambientais. É uma razão pela qual, então, muitas pessoas não se reproduzem. São toxinas ambientais. Olha o que diz 1 João capítulo 2, versículos 15 e 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para... Agora eu vou ler o texto Romanos 12, 2 que o pastor leu. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está dizendo para não tomar a forma do mundo. Vou falar de algumas coisas. Nós ingerimos toxinas mortais quando passamos todo o tempo na frente da TV, ouvindo músicas ímpias, jogando jogos de computador, lendo revistas mundanas ou indo a sites venenosos. São toxinas que não permitem a gente crescer. Tem gente que sabe todas as séries da Netflix, mas não frequenta a escola bíblica dominical. Tem gente que não faz o devocional, mas assiste todos os filmes até de madrugada, vai até a sessão de gala. E como então ele vai crescer espiritualmente? Eu tenho um site que baixa músicas e eu converto as músicas evangélicas e vai baixar. Eu falo para Leonir que é engraçado. Você acessa ele, aí do lado esquerdo, direito, em cima e embaixo aparece Tatiana, 22 anos, quer conversar, Marina não sei de onde, vai aparecendo um monte de lixo. O cristão ele vai descartando ou ele clica. Se ele clicar, ele se perdeu. Tem série que a gente nunca deveria assistir. Tem música que a gente nunca deveria ouvir. Eu sou radical, aqui sou eu, não estou falando que você tem que ser igual. Eu não ouço nem música secular. Como é que eu quero que o cantor sertanejo se converta, mas eu compro a música dele e eu ouço? Como é que eu ouço uma música não cristã se eu quero ser cheio do Espírito? Eu não entendo. A bebida atrapalhou a minha família, eu nunca bebi. São toxinas que estragam. Então o cristão, ele não é alienado, mas tem coisas que ele não deve fazer. Depois de uma manhã como essa, que nós oramos, os irmãos deram testemunho, você vai chegar em casa e pôr um lixo de um funk no ouvido, um samba, um pagode, não tem sentido. Eu sou radical, na minha casa nós não ouvimos, e tem mais um detalhe. Quem visita a minha casa é o seguinte, pastor, é o seguinte, vai vir os familiares,
quer trazer uma cerveja, não vem. Na minha casa não bebe, porque a casa é minha. Quando eu vou na casa dele, ele bebe o tanto que ele quiser, a casa é dele, na minha ele não vai beber. Eu sou radical, meus irmãos, a minha esposa, nós concordamos, não vai e acabou. O que não serve para mim, não serve para os outros. Quer beber na casa dele, quando eu for lá, eu suporto que a casa dele, na minha não vai beber. Eu ganhava da empresa TAM vinho, sabe o que eu fazia com vinho? Destampava e jogava no ralo para ir embora do tanque. Aí o meu vizinho falava, nossa, esse cheiro de vinho dá para mim. Eu falei, não serve para mim, não vou dar para você. Não vou te dar vinho, se você quiser que compre, eu não dou. Meu pai me ensinou quando eu fui office boy, você faz qualquer coisa, compra qualquer coisa, cigarro e bebida você não compra para ninguém. Aí veio o chefe, Sérgio vai comprar um maço de Marlboro para mim. Eu disse, eu não compro cigarro para ninguém. Ele disse, vem aqui na minha sala. Aí eu fui, seu Alberto Pellegrini, você não tem medo de perder o emprego? Eu falei, não. Por que você não vai comprar? Eu disse, porque eu sou cristão, meu pai disse que eu nunca vou comprar cigarro para ninguém. Por você ser assim, você continua funcionário da empresa. Parabéns pelo seu pai te ensinou. Nós somos cristãos, meus irmãos. A gente tem que fazer diferença no mundo, amém? Então essas toxinas não cabem para quem quer ser discípulo e multiplicar. Amém? Ponto final. O mundo vai dizer que nós somos radicais, isso e aquilo. A Bíblia diz que nós somos forasteiros, peregrinos, somos estranhos aqui no mundo, nós estamos de passagem. Aqui não é a nossa casa. A gente vai embora logo, logo para Nova Jerusalém. A gente está aqui de passagem, a gente vai influenciar o mundo e não ser influenciado por ele. É o que Romanos 12:2 diz. Não se amoldar, não querer ser igual. É muito triste quando você ouve alguém dizer assim, é da sua igreja? Jesus. Não é triste ouvir isso? Porque lá na escola nem parece que é da igreja. Vamos pensar sobre isso. Depois, a doença também, nós temos aí no sentido físico algumas doenças como diabetes, distúrbio de tireoide, algumas doenças que pode tornar uma pessoa infértil e ela não produzir. E no mundo espiritual também, se a gente não confessa a doença do pecado e abandona, nós também seremos improdutivos. O que atrapalha um cristão de reproduzir outros discípulos é o pecado. Nós lutamos contra o pecado. Nós somos diferentes, nós somos santos para o Senhor, amém? A santidade precisa estar na nossa vida. E já indo para a conclusão, nós temos aí o poder da multiplicação. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16 diz, vão pelo mundo todo, prega o evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós ajudamos as pessoas a verem os seus pecados, a necessidade que elas têm de Cristo. Se elas responderem com fé, elas se tornam um novo discípulo. E agora, qual é o veículo que nós temos usado na nossa igreja? São as comunidades missionárias, que são os pequenos grupos que eu falei ontem aqui. Nós usamos como ferramenta de evangelização na nossa igreja os pequenos grupos. Mas não tem nada assim de aderir uma visão de alguma igreja, o propósito de outra igreja. Nós temos os nossos pequenos grupos com a cara da nossa igreja. Nós pregamos o evangelho, reunimos os irmãos para celebração, e esse é o nosso propósito principal. Então a igreja vem ganhando pessoas da comunidade através desses grupos. Por quê? Tem gente, meus irmãos, que não vai numa igreja de jeito nenhum a primeira vez. Mas numa casa ele vai. É uma reunião, nós temos uma palavra, oração, ele vai. E através dessa ferramenta nós temos ganhado pessoas para Jesus. São grupos no meio da semana, um lugar equipado e inspirado para alcançar os perdidos. Nós temos uma palavra objetiva. E aí nós trabalhamos com isso e nós temos multiplicado discípulos. A Igreja Batista Independente aqui de Santa Helena, quando passar a pandemia e tirar todas as fitinhas, qual é o propósito da igreja? Que todos os bancos estejam lotados. E a igreja vai trabalhar por isso. Orando e cada discípulo multiplicando. Pastor não faz a igreja crescer, é a igreja toda que faz ela crescer. Por quê? Uma ovelha sadia gera outra ovelha também, não é assim? O pastor também multiplica, mas não sozinho. Quando eu assumi a igreja, eles vão falar, pastor, bem-vindo, agora a nossa igreja vai crescer. O pastor vai fazer a igreja crescer. Eu falei, não, nós vamos fazer a igreja crescer. Eu ia ter que sair evangelizando sozinho?
Não, toda a igreja trabalhou para que ela crescesse. Então eu concluo dizendo o seguinte: o objetivo de tudo isso é fazer discípulos que fazem discípulos. Você não precisa me responder, mas para si mesmo você deve pensar: qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Responde para você mesmo e você vai identificar como é que está o seu nível de evangelização. Se nós seguirmos esse modelo, começaremos então a multiplicar discípulos. Se nos desviarmos ou ficarmos desencorajados e desistirmos, não multiplicaremos os discípulos. Você disse ontem aqui, a minha preocupação com a nossa igreja lá no Jardim Colonial era essa: só estava crescendo por adição. Todas as vezes que uma irmã ficava grávida e nascia uma criança, era mais alguém na igreja. E nós ficamos inconformados, começamos a orar e Deus reverteu a história. Deus reverte em toda igreja, por quê? Deus quer ganhar a comunidade. É só isso que a gente tem que pensar. Por que a igreja vai crescer? Porque Deus quer salvar as pessoas. Se você sair aqui com o pastor pesquisando quantas pessoas desse bairro ainda não servem a Jesus, tem muito. No meu bairro ainda tem muito também. Então o campo está branco. E nós precisamos de pessoas dispostas a evangelizar. Amém? Vamos fazer uma oração. Você observe depois esses pontos principais. Eu vou deixar aí com o pastor o slide, você toma nota. Porque o maior desafio que eu tenho lá na igreja não é pregar. Sabe o que é? É os irmãos praticar o que eu prego. Não é isso que Hebreus vai dizer? Que a palavra é como o espelho. Você vai lá no espelho e olha. Eu olhei antes de vir para cá. Quem olhou no espelho hoje? Ah, todo mundo olhou, não olhou? Aí você dá uma olhada assim e fala: a cinta não está legal, ela está fora do local. Aí você dá uma ajustada. Aí as irmãs falam: o cabelo não ficou legal esse partido. Aí dá uma acertada. Tem irmã que colocou 7 blusinhas e disse: eu vou com a 8ª porque essa aqui ficou legal. E deixou as 7 lá na cama. E todo mundo olhou. Aí um irmão olhou, a sobrancelha não está legal, passou a mão porque foi no espelho. A Bíblia é o espelho. Ela mostra as coisas que estão erradas e a gente tem que corrigir. Então tem gente que só ouve que está errado, mas não corrige. Então Hebreus vai dizer: olha, não está certo, você está indo no espelho e não está fazendo nada. Não é isso? Então fala lá na igreja: meus irmãos, eu preguei. Agora vai no espelho e olha o que de fato cabe na sua vida ser mudado. Senão sua vida vai ficar do mesmo jeito. E o Espírito Santo fala. Porque eu já tomei cada chacoalhada de Deus. Tipo, fui fazer a oração e achava que estava tudo muito bem. O Espírito Santo: tá ruim, precisa melhorar isso aqui. Vou orar. Tive uma experiência dessas do Espírito Santo assim, ó. Eu fui encontrar um pastor. Eu tinha brigado com a minha esposa. Eu não sei se vocês brigam aí, família, mas eu brigava com a minha esposa, né, e briguei nesse dia. Não aquela briga muito comum de casal. E eu saí nervoso porque eu disse assim: eu estou com toda a razão, essa mulher está chata demais, eu vou falar com o pastor. Liguei para ele, sentei com o pastor e falei: vou falar da mulher hoje. Aí o pastor Almissares começou a comer um bolinho, tomar um refrigerante, e eu falando da minha esposa, as coisas que aconteceu e tal, e ele quieto. Falei: gente, mas esse pastor não vai me falar nada? Aí eu terminei. Ele falou assim: pastor Serginho, você terminou? Eu falei: terminei. Ele falou: tem uma palavra para te dizer. Eu falei: opa, finalmente, né? Ele disse: nós vamos pagar a conta, você pega o seu carro, liga, vai para a sua casa e pede perdão para sua esposa, que quem está errado é você. Foi o Espírito Santo, mas eu fiquei, a primeiro momento, bravo. Eu não gostei do que eu ouvi. Eu falei: poxa, mas eu saí de casa, vim até ele, eu que estou errado ainda. E de fato eu pedi perdão para ele e o errado era eu. Amém? É o espelho, meus irmãos. Você não vai gostar todas as vezes do que ouve, mas é fato. O errado era eu. E você tem que ter coragem para assumir que você está errado. Senão você não melhora e não cresce. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã. Falamos sobre a multiplicação de discípulos e eu espero que cada irmão que ouviu a palavra foi influenciado pelo poder do Espírito Santo. Que tomemos uma ação e pratiquemos essa palavra. E que de fato a nossa vida experimente uma transformação genuína. E que a Igreja Batista Independente de Santa Helena assuma o compromisso da multiplicação de discípulos através de um propósito como igreja em geral. Não é o propósito do pastor que a igreja cresça. É um propósito de Deus que a igreja cresça e toda a igreja deve estar envolvida nesse processo. Nós proferimos na oração a nossa consciência que precisamos de cura nas áreas que ainda não experimentamos maturidade para que sejamos discípulos que se multipliquem. Eu oro
em nome de Jesus, e que essa palavra se cumpra a começar na minha vida, na vida do pastor, na vida da sua família e na vida dessa comunidade. Fale conosco mais durante o dia, nos guarde de todo mal. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, meus irmãos.